Quando falamos em filosofia antiga, muitos imaginam algo distante da nossa realidade, cheio de termos rebuscados e reflexões que parecem feitas apenas para livros empoeirados, esquecidos em bibliotecas. Porém, a verdade é que o estoicismo, uma filosofia surgida há mais de 2000 anos, continua oferecendo respostas práticas para questões que ainda hoje tiram nosso sono. Seja a dificuldade em lidar com imprevistos, a dor de uma perda, a frustração de não alcançar algo que desejamos ou simplesmente a ansiedade constante diante de um mundo cada vez mais acelerado, os ensinamentos dos estoicos podem funcionar como uma bússola para viver com mais clareza, firmeza e serenidade. Diferente do que muitos pensam, não se trata de reprimir emoções ou fingir que nada nos afeta, mas de aprender a reagir de forma lúcida e madura diante de tudo aquilo que não está sob o nosso controle. É curioso observar como homens que viveram em um contexto tão distinto do nosso conseguiam antecipar dilemas que ainda enfrentamos hoje. Marco Aurélio, por exemplo, não apenas governava um império gigantesco, mas também escrevia reflexões pessoais que serviam como lembretes diários para não se deixar dominar pelo orgulho, pela raiva ou pelo medo. Epicteto, que nasceu escravizado, nos deixou ensinamentos sobre liberdade que não dependem de correntes externas, mas da forma como encaramos o que acontece. E Sêneca, que foi conselheiro político, escreveu cartas que ainda soam como conselhos íntimos para qualquer pessoa em busca de equilíbrio. Essa pluralidade de experiências torna o estoicismo fascinante, porque não foi construído apenas dentro de templos ou bibliotecas, mas testado em cenários concretos de dor, perda, sucesso e poder. Para tornar essa filosofia mais acessível, é importante traduzi-la em situações cotidianas que qualquer pessoa possa compreender. Pense, por exemplo, em alguém que hoje trabalha como motorista de aplicativo em uma cidade caótica. Todos os dias enfrenta o trânsito pesado, passageiros impacientes, cancelamentos inesperados e até momentos de insegurança. O estoicismo ensina que esse profissional não pode controlar o humor das pessoas, nem o trânsito engarrafado ou o preço da gasolina, mas pode controlar sua disposição interna, escolhendo não se desgastar com aquilo que foge do seu alcance. Essa perspectiva não elimina os problemas, mas muda a forma como eles são vividos, trazendo uma dose de calma em meio ao caos. Outro exemplo que ilustra bem essa filosofia é o de uma jovem professora do ensino médio que convive com alunos que muitas vezes não demonstram interesse, gestores que pressionam por resultados e uma rotina de trabalho que parece interminável. A reação mais comum seria a de se sentir derrotada, perder a motivação e carregar um peso emocional diário. Mas os estoicos nos lembram: não é o que acontece que nos prejudica, mas como interpretamos o que acontece. A professora que decide ver cada aluno como uma semente em potencial, mesmo que nem todas floresçam, encontra um propósito que lhe dá forças para seguir em frente sem se corroer por expectativas inalcançáveis. Se olharmos para nós mesmos, percebemos quantas vezes gastamos energia em coisas que não dependem de nós. Nos irritamos porque choveu no dia de um evento, ficamos ansiosos porque alguém não respondeu uma mensagem, nos entristecemos porque não fomos reconhecidos no trabalho, mesmo tendo dado o nosso melhor. São nessas horas que o pensamento estoico nos desafia a separar o que está sob nosso controle do que não está. E a partir dessa separação simples, mas poderosa, podemos recuperar a paz que tantas vezes deixamos escapar. É claro que, na prática, esse exercício não é fácil. A mente humana tende a querer controlar tudo, como se isso fosse possível. Queremos que as pessoas ajam da forma que consideramos correta, que os planos se cumpram exatamente como idealizamos e que nada saia do roteiro que traçamos. Porém,
Basta um imprevisto para percebermos o quanto somos frágeis diante do incontrolável. Os estoicos não negavam essa fragilidade, mas a transformavam em força. Quando compreendemos que não somos donos do que acontece fora de nós, passamos a direcionar nossa energia para aquilo que realmente podemos moldar. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas escolhas diárias. Esse redirecionamento pode ser aplicado desde as situações mais simples até os grandes dilemas da vida. Imagine uma pessoa que perde o ônibus a caminho de uma entrevista importante. A reação imediata seria entrar em desespero, sentir raiva ou se culpar. Mas o que está feito, está feito. O ônibus partiu e nada pode trazê-lo de volta. O que resta é decidir como agir a partir dali. Ligar para avisar do atraso, buscar outro meio de transporte, ou até aceitar que talvez não seja o dia certo, sem se punir excessivamente por um evento que já não está em suas mãos. Essa mudança de postura não apenas reduz o sofrimento, como fortalece a capacidade de enfrentar adversidades futuras. Na filosofia estoica, também existe uma lição constante sobre a brevidade da vida. Eles nos lembram que cada dia é um presente e que não temos garantias sobre o amanhã. Esse pensamento pode soar desconfortável para alguns, mas é justamente ele que pode nos despertar para viver com mais presença. Ao reconhecer que o tempo é limitado, passamos a valorizar os momentos mais simples, um café da manhã em silêncio, uma conversa com alguém querido, um pôr do sol que se esconde rápido atrás das nuvens. Não precisamos de grandes acontecimentos para experimentar gratidão. Basta abrir os olhos para o que já está diante de nós. Outro ponto importante é a disciplina mental que os estoicos cultivavam. Diferente da ideia de buscar uma motivação constante, eles falavam em treinar a mente como quem treina um músculo. Não esperar que a vida seja fácil, mas estar preparado para quando ela for dura. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que elas aconteçam como de fato acontecem. Essa aceitação não é resignação passiva, mas uma forma de caminhar com a realidade, em vez de lutar contra ela o tempo todo. E talvez a maior riqueza do estoicismo esteja em mostrar que não precisamos ser perfeitos ou santos para praticá-lo. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente confessava suas dificuldades, seus erros e suas falhas. Ele sabia que era humano e justamente por isso buscava se lembrar diariamente de viver de acordo com seus princípios. Nós também podemos começar assim, sem esperar uma transformação imediata, mas dando pequenos passos. Escolher não se irritar com uma palavra ríspida, agradecer por algo simples, refletir antes de reagir, reconhecer quando não temos controle sobre algo. São gestos pequenos, mas que, acumulados, podem mudar o rumo da nossa vida. No fim das contas, o estoicismo não é um manual rígido, mas um companheiro de caminhada. Ele nos ensina a navegar nas águas turbulentas da existência com mais firmeza, sem sermos arrastados por cada onda que aparece. Ao longo deste roteiro, vamos explorar diferentes aspectos dessa filosofia, trazendo não apenas citações antigas, mas também interpretações práticas para o mundo de hoje. E a cada passo, a ideia é que possamos nos aproximar um pouco mais de uma vida mais serena, mais consciente e menos refém das tempestades externas. Como aplicar o estoicismo nas situações difíceis do cotidiano? Quando pensamos nas situações que mais nos tiram do eixo, geralmente não são os grandes acontecimentos, mas sim as pequenas frustrações do dia a dia que se acumulam até nos deixar exaustos. Um comentário atravessado em casa, uma cobrança inesperada no trabalho, uma conta que chega quando menos esperamos, um atraso que muda a rotina inteira. Esses momentos parecem insignificantes quando vistos isoladamente, mas se não aprendermos a lidar com eles, transformam-se em um peso constante.
É aí que o estoicismo mostra sua força. Não precisamos esperar uma tragédia para colocar em prática seus ensinamentos. Podemos exercitar essa filosofia nas mínimas ocasiões. Pense em alguém que enfrenta longas filas em hospitais públicos. A impaciência se torna natural diante da espera. O calor e o desconforto aumentam a tensão e qualquer atraso parece um descaso. No entanto, esse é exatamente o tipo de situação que os estoicos sugeriam observar como um treino. O que depende de nós. Nem sempre temos como apressar o atendimento, mas podemos escolher não permitir que a impaciência domine nossa mente. Isso não significa ignorar as dificuldades ou se conformar com elas, mas adotar uma postura que nos permita sair da experiência menos desgastados. A pessoa que consegue atravessar essa espera com calma tem mais energia para lidar com o que realmente importa quando chegar sua vez. Outro exemplo bastante comum é o da vida familiar. Imagine uma mãe que chega cansada do trabalho e encontra a casa desorganizada, os filhos distraídos com o celular e nenhuma ajuda à vista. A primeira reação pode ser a explosão de raiva, a vontade de gritar para que todos se movam. Mas, se lembrarmos de um ensinamento de Sêneca, a raiva é um veneno que primeiro envenena quem sente. Percebemos que essa reação não resolve o problema, apenas aumenta o desgaste. Respirar fundo, observar a cena e decidir agir de forma mais equilibrada pode não transformar a situação de imediato, mas preserva a saúde emocional de quem conduz o momento. Essa postura também pode ser aplicada em ambientes de pressão profissional. Imagine um jovem que trabalha em uma padaria e precisa lidar diariamente com clientes que reclamam do preço, da fila ou do atendimento. É natural sentir-se atacado, como se cada crítica fosse pessoal. Mas Epicteto nos lembra que não são as palavras que nos ferem, e sim a interpretação que damos a elas. Quando o funcionário entende que muitas vezes a irritação do cliente vem de problemas externos, e não dele em particular, consegue manter a calma e responder de maneira mais serena. Isso não só evita conflitos, como também transforma sua jornada em algo menos pesado. Esse raciocínio pode ser levado até para circunstâncias mais dolorosas, como o fim de um relacionamento. É comum que, nesse momento, alguém se sinta devastado, como se a vida tivesse perdido o sentido. Mas os estoicos nos convidam a olhar para a situação com outra lente. Eles diriam: nada do que é humano é garantido. As relações mudam, as pessoas seguem caminhos diferentes, e o apego ao que não está mais em nossas mãos apenas prolonga o sofrimento. É claro que o luto da separação precisa ser vivido, mas a sabedoria está em não deixar que essa dor defina toda a existência. O que controlamos nesse cenário é a forma de cuidar de nós mesmos e de reconstruir, passo a passo, uma nova etapa da vida. Outro ponto central do estoicismo é a consciência de que a vida é incerta e frágil. Essa consciência não deve ser encarada como algo mórbido, mas como uma oportunidade de valorizarmos ainda mais os instantes que temos. Imagine alguém que perdeu um parente querido de forma repentina. A dor é inevitável, mas o ensinamento estoico pode ajudar a transformar essa dor em um convite à presença. Em vez de se perder no arrependimento do que não disse ou não fez, usar a lembrança para não adiar mais os gestos de afeto daqui para frente. Essa reflexão, embora dolorosa, nos desperta para a importância de viver de modo mais pleno com as pessoas que ainda estão ao nosso lado. Em tempos de tanta pressa, talvez a maior lição seja justamente aprender a parar e observar. Muitas vezes, buscamos distrações incessantes para não encarar o silêncio, mas é no silêncio que conseguimos ouvir o que realmente importa. Marco Aurélio escrevia em seus diários como se conversasse consigo mesmo, e essa prática é extremamente atual.
Hoje, podemos adaptar esse exercício escrevendo algumas linhas pela manhã ou à noite, registrando quais situações nos tiraram da calma, como reagimos e como poderíamos ter agido de outra forma. Esse hábito simples de autoobservação fortalece a mente, tanto quanto uma corrida fortalece os músculos. Aos poucos, começamos a perceber que a vida não precisa ser uma luta constante contra o inevitável. Ao aceitar que não temos como impedir a chuva, passamos a aproveitar o som dela batendo na janela. Ao entender que não controlamos a opinião alheia, deixamos de viver em função da aprovação externa. Ao lembrar que o tempo é curto, valorizamos mais o presente do que a ansiedade pelo futuro. Esses pequenos ajustes na forma de enxergar a realidade constroem uma mudança profunda e libertadora. E aqui vale um ponto essencial. O estoicismo não pede perfeição. Você não precisa se tornar alguém inabalável da noite para o dia. Cada momento difícil é uma oportunidade de treino. Quando você se irrita, mas respira antes de responder, já é um progresso. Quando percebe que está ansioso por algo que não pode controlar e decide se concentrar no que está em suas mãos, já está praticando. São vitórias discretas, invisíveis para os outros, mas transformadoras para quem as vive. É exatamente esse caráter prático que torna a filosofia estoica tão atual. Não é um conhecimento para ser admirado de longe, mas para ser vivido no dia a dia, seja na fila de um mercado, no trânsito caótico, em uma conversa difícil ou em um momento de solidão. O treino constante fortalece a mente para suportar desafios maiores e ensina a saborear com mais intensidade os momentos de calma. Antes de seguir adiante, quero aproveitar para te fazer um convite especial. Se até aqui essas reflexões já despertaram algo em você, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa jornada. Mas não quero apenas que você se inscreva por inscrever. Deixe nos comentários uma situação recente em que você percebeu que se irritou, mas que, olhando agora, poderia ter praticado a calma estoica. Pode ser algo simples, como um atraso, uma fila ou até uma discussão rápida. Compartilhar essas histórias não só ajuda você a refletir, como também fortalece a comunidade que estamos construindo aqui, onde cada experiência pode inspirar a do outro. O estoicismo como prática de liberdade interior. Um dos maiores dilemas da vida moderna é a sensação constante de aprisionamento, mesmo em um mundo que nos oferece tantas opções. Temos a impressão de que somos livres porque podemos escolher o que comprar, o que assistir, para onde viajar, mas na realidade estamos frequentemente acorrentados a expectativas, medos e ansiedades invisíveis. O estoicismo surge como um lembrete poderoso de que a verdadeira liberdade não depende do ambiente externo, mas da forma como a mente lida com cada circunstância. Epicteto, que nasceu como escravizado, foi um dos maiores defensores dessa ideia. Para ele, não era a corrente no corpo que limitava, mas a corrente da mente, que se forma quando acreditamos que nossa paz depende de algo ou alguém fora de nós. Essa visão pode parecer abstrata, mas fica muito clara quando observamos o dia a dia. Pense em um estudante que se sente completamente paralisado diante de uma prova. Ele passa noites em claro, revisando cada detalhe, e mesmo assim entra na sala tomado por medo. O que está em jogo não é apenas o conhecimento, mas a prisão criada pela expectativa de fracasso. Se esse estudante tivesse em mente a lição estoica de que o resultado não depende inteiramente dele, já que fatores como a forma da prova, o humor do avaliador ou imprevistos sempre estarão presentes, talvez conseguisse enxergar a situação de forma mais leve. Estudar, se preparar e dar o melhor é algo que está em seu controle. Já a nota final não está.
Ao soltar essa corrente invisível, ele recupera a liberdade de agir sem estar escravizado pela ansiedade. Outro exemplo vem das redes sociais, onde muitos se aprisionam ao olhar dos outros. Quantas pessoas ficam obcecadas por curtidas, comentários e números, como se o valor da própria vida estivesse em cada reação recebida? Esse é um aprisionamento moderno que os estoicos já antecipavam há séculos. Marco Aurélio lembrava constantemente que a opinião alheia é algo fora do nosso controle. Ele governava milhões de pessoas, mas sabia que nunca teria como agradar a todos. Hoje, o mesmo raciocínio pode ser aplicado a alguém que publica uma foto ou compartilha uma ideia. Não importa o esforço, sempre haverá quem critique, ignore ou desvalorize. Quando entendemos isso, recuperamos a liberdade de sermos autênticos, de agir sem depender do reflexo do outro. A liberdade interior também se manifesta quando enfrentamos perdas materiais. Imagine alguém que, após anos de esforço, consegue abrir um pequeno restaurante, mas uma crise econômica obriga a fechar as portas. A sensação de fracasso pode ser devastadora, como se a vida tivesse perdido o sentido. Mas os estoicos diriam: o valor da sua existência não está no que você possui, mas no caráter com que enfrenta as circunstâncias. O restaurante pode acabar, mas a coragem, a disciplina e a dignidade que sustentaram o processo permanecem. Essa compreensão liberta a pessoa de ser definida por bens ou conquistas externas, devolvendo a autonomia de seguir em frente com aquilo que ainda pode construir. É importante destacar que essa liberdade não significa indiferença. Os estoicos não defendiam que devêssemos abandonar tudo e viver sem vínculos ou objetivos. Ao contrário, reconheciam o valor das relações, dos sonhos e das responsabilidades. A diferença é que eles ensinavam a viver essas experiências sem se tornar refém delas. Gostar de algo não é problema. O problema é quando esse gosto se transforma em dependência absoluta. Amar alguém é belo. O risco é acreditar que sem essa pessoa não há vida possível. Buscar reconhecimento é natural. A prisão surge quando condicionamos nossa paz a isso. A liberdade interior está justamente em desfrutar das coisas sem ser escravizado por elas. Esse pensamento é profundamente atual, principalmente quando consideramos a quantidade de pessoas que sofrem por comparação. O vizinho comprou um carro novo, o colega conquistou uma promoção, a amiga está em um relacionamento que parece perfeito. Sem perceber, começamos a medir nossa vida pela régua dos outros, e essa régua nunca será justa. O estoicismo nos lembra de olhar para dentro e perceber que a comparação é um ladrão de tranquilidade. O único critério válido é: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou sendo fiel ao que considero correto? Essa mudança de olhar nos devolve o poder de caminhar no nosso ritmo, sem a pressa de alcançar expectativas alheias. Também não podemos esquecer que a liberdade estoica exige treino constante. É como aprender a tocar um instrumento. Ninguém domina de um dia para o outro. A cada desafio surge uma oportunidade de praticar. Quando alguém nos critica injustamente, podemos treinar a escolha de não reagir de imediato. Quando um plano falha, podemos treinar a aceitação do que não depende de nós. Quando o medo do futuro aparece, podemos treinar o foco no presente. Cada treino reforça a musculatura da mente e pouco a pouco a prisão invisível se enfraquece. Essa perspectiva nos mostra que a vida, mesmo com suas dores inevitáveis, pode ser vivida com dignidade e calma. Não precisamos esperar que tudo esteja perfeito para sermos livres, porque a liberdade verdadeira acontece no instante em que decidimos não ser dominados pelas circunstâncias. E essa decisão está sempre ao nosso alcance, mesmo nos momentos mais sombrios. O tempo
E a consciência estoica da vida, entre todos os recursos que possuímos, talvez o mais mal compreendido seja o tempo. Dinheiro pode ser perdido e recuperado, bens materiais podem ser quebrados e substituídos, mas o tempo, uma vez gasto, não retorna. Os estoicos tinham plena clareza disso e repetiam constantemente que a vida não é curta, mas mal administrada. Sêneca, em suas cartas, escrevia que desperdiçamos nossos dias como se tivéssemos um estoque infinito, quando na realidade cada hora é uma moeda única que não pode ser repetida. Essa visão, longe de ser desesperadora, pode se tornar uma fonte de motivação e foco para vivermos de forma mais intensa e consciente. Se pararmos para observar, grande parte do nosso sofrimento vem do fato de não estarmos presentes. Pensamos no passado com arrependimento, revivendo erros ou desejando que algo tivesse sido diferente, e projetamos o futuro com ansiedade, temendo o que pode ou não acontecer. Nesse movimento constante, o presente passa despercebido. Os estoicos nos lembram de que o único momento realmente disponível é o agora. Não temos como refazer o que já passou, nem como garantir o que virá, mas temos como escolher o que fazemos no instante atual. Essa consciência transforma situações simples em oportunidades de viver de forma mais plena. Imagine uma pessoa que passa anos esperando a aposentadoria para finalmente viajar, descansar ou realizar seus sonhos. Ela adia sistematicamente cada desejo em nome de um futuro incerto, como se tivesse uma garantia de que chegará até lá. Os estoicos diriam: viva hoje o que for possível. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de não adiar indefinidamente a vida em nome de um amanhã que pode nunca chegar. Se não dá para fazer a grande viagem agora, faça uma caminhada no parque. Leia o livro que está parado na estante. Aproveite um almoço tranquilo com alguém querido. O futuro é apenas uma ideia, o presente é a realidade. Esse raciocínio pode ser ainda mais claro quando pensamos nas relações humanas. Quantas vezes deixamos de dizer uma palavra de carinho por achar que teremos outra oportunidade? Quantas vezes adiamos um encontro, uma visita ou uma ligação até que o tempo leva essa chance de forma definitiva? Para os estoicos, lembrar da fragilidade da vida não era um convite à tristeza, mas um lembrete constante de valorizar o instante. Eles praticavam o que chamavam de memento mori, a lembrança de que somos mortais. Longe de ser algo mórbido, isso os fazia viver cada momento com mais presença, sabendo que nada é garantido. Esse pensamento é particularmente útil no nosso tempo, em que distrações são abundantes. Passamos horas diante de telas, consumindo conteúdos que pouco acrescentam, enquanto o tempo real escorre como água entre os dedos. Quando percebemos, já se foi um dia, uma semana, um mês. O estoicismo nos chama para despertar desse torpor e perguntar: o que estou fazendo com o tempo que me foi dado? Estou gastando minhas horas em algo que fortalece meu caráter, que aproxima das pessoas que amo, que me faz crescer? Ou estou apenas me deixando levar pelo fluxo, como quem entrega a direção da própria vida ao acaso? Não é necessário realizar grandes feitos para viver de acordo com essa visão. O simples ato de dar atenção verdadeira a uma conversa já é um gesto de presença. Comer, sem a pressa de engolir tudo em minutos, já é um exercício de valorizar o momento. Observar um pôr do sol, sem o celular na mão, já é uma forma de resgatar a atenção plena. O segredo está em não viver como se tivéssemos um estoque ilimitado de dias, mas como se cada um fosse um presente irrepetível. Evidentemente, essa postura também exige sabedoria para lidar com frustrações. Muitas vezes nos irritamos porque sentimos que o tempo foi desperdiçado, uma reunião que não levou a nada, uma espera que se prolongou, um projeto que fracassou.
Mas os estoicos nos lembram de que o tempo não é desperdiçado quando usado para treinar a paciência, fortalecer a resiliência ou aprender algo com a experiência. Mesmo os instantes que parecem inúteis podem se transformar em lições valiosas, desde que escolhamos enxergá-los dessa forma. Outro aspecto importante é que o estoicismo não separava tempo de virtude. Para eles, viver bem não era apenas aproveitar o dia, mas aproveitar de acordo com princípios. Não adianta viver intensamente se essa intensidade for entregue ao vício, à vaidade ou à destruição. O verdadeiro aproveitamento do tempo está em usá-lo para nos tornarmos melhores, mais justos, mais conscientes. É por isso que os filósofos estoicos escreviam tanto sobre disciplina. Porque sem disciplina, desperdiçamos não apenas horas, mas oportunidades de crescimento interior. Um exercício prático inspirado por essa filosofia pode ser feito todas as noites. Ao final do dia, reserve alguns minutos para se perguntar: como usei meu tempo hoje? Houve momentos em que me distraí com o que não importa? Houve ocasiões em que poderia ter sido mais presente com alguém? Essa pequena revisão diária nos ajuda a ajustar o rumo, como quem corrige a direção de um barco antes que ele se perca no mar. Marco Aurélio fazia esse exercício mental ao escrever para si mesmo, lembrando-se de que cada novo amanhecer era uma chance de recomeçar. Também é interessante notar que para os estoicos não importa quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Um jovem que viveu de forma consciente pode ter experimentado uma existência mais rica do que alguém que passou décadas apenas cumprindo rotinas automáticas. A grandeza da vida não se mede pela quantidade de anos, mas pela qualidade da presença em cada instante. Essa reflexão pode nos libertar da obsessão por prolongar a existência a qualquer custo e nos levar a buscar uma vida que, mesmo breve, seja plena de significado. Ao refletirmos sobre o tempo com a lente estoica, passamos a compreender que cada dia é uma oportunidade única de treino, aprendizado e presença. Não é necessário esperar por condições ideais, porque o momento certo é sempre agora. Essa consciência pode parecer simples, mas sua aplicação diária é capaz de transformar completamente a forma como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. Seguindo o fio da reflexão, chegamos a um momento em que o estoicismo se mostra como uma verdadeira chave para a resiliência em situações extremas. E aqui não falo apenas das grandes tragédias, mas também das pequenas pressões diárias que, quando acumuladas, podem corroer silenciosamente nossa paz interior. É curioso notar como muitas vezes as pessoas acreditam que é preciso esperar por um evento dramático para aplicar a filosofia, quando na realidade ela se fortalece no cotidiano, em cada gesto simples de autocontrole, em cada resposta consciente, ao invés de uma reação automática. Epicteto, com sua clareza desarmante, já dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos deles. Essa lição parece simples, mas quando se olha com profundidade, percebe-se que ela é um verdadeiro escudo contra a ansiedade, pois desloca o poder das circunstâncias externas para dentro de nós mesmos. Podemos pensar em um exemplo concreto. Alguém que enfrenta a demora no trânsito, um atraso inesperado ou uma fila longa. Para a maioria, esse é um convite imediato à irritação. Mas para aquele que vive de acordo com os princípios estoicos, surge a oportunidade de praticar a paciência, de perceber que a impaciência não adianta, não muda a realidade, apenas a torna mais pesada. Essa capacidade de reconfigurar o olhar diante dos fatos é em si um exercício de liberdade interior. Quando entendemos que o mundo externo seguirá seu curso com ou sem a nossa aprovação, começamos a redirecionar nossas energias para o que realmente controlamos, a maneira como nos posicionamos frente a ele.
Outro ponto fascinante é como os estoicos não viam contradição em viver intensamente e, ao mesmo tempo, aceitar a transitoriedade de todas as coisas. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se constantemente da brevidade da vida e da fragilidade da existência. Ao invés disso ser motivo de tristeza, era combustível para viver com mais consciência, sem desperdiçar os instantes. Hoje, em uma era em que muitos se deixam paralisar pela comparação incessante com os outros, pelas métricas digitais e pela sensação de nunca ser suficiente, revisitar essa ideia é quase revolucionário. Reconhecer que tudo é passageiro pode aliviar a carga da comparação, pode devolver o foco para aquilo que está ao alcance, as atitudes, a postura, o caráter. Se olharmos para o mundo moderno, vemos que profissões diferentes daquelas da antiguidade enfrentam dilemas semelhantes em essência. Um designer gráfico, por exemplo, que entrega projetos criativos, pode se angustiar com a crítica de clientes ou com a volatilidade do mercado. No entanto, assim como um general romano que precisava lidar com as incertezas das batalhas, a resposta está em cultivar uma mente estável, em não depender da validação externa como único combustível para continuar. O estoicismo, ao lembrar que a virtude é suficiente para uma vida plena, devolve o poder a esse profissional moderno, ensinando-o a focar no que pode entregar, na dedicação diária e no valor de sua própria integridade. Essa filosofia também nos alerta sobre o risco de nos perdermos em desejos infindáveis. Sêneca escrevia sobre como a ambição desenfreada se assemelha a estar com sede em meio ao mar. Quanto mais se bebe, mais se tem sede. É fácil enxergar isso hoje quando olhamos para o consumo exagerado, para a busca interminável por status ou para a necessidade constante de reconhecimento público. A sabedoria estoica nos convida a redefinir o que é suficiente, a encontrar contentamento em menos, a valorizar a simplicidade sem que isso signifique abrir mão de sonhos ou da ambição saudável. A diferença está em não permitir que essas buscas escravizem a alma. Ao mesmo tempo, os estoicos não eram ingênuos. Sabiam que emoções como medo, tristeza e raiva fazem parte da vida humana. A proposta nunca foi eliminá-las por completo, mas compreender seus mecanismos, não se deixar dominar por elas. Imagine alguém que perde um projeto importante ou que é rejeitado em uma oportunidade. É natural sentir frustração. O que o estoicismo sugere é que, ao invés de prolongar esse estado e deixar que ele se torne um peso permanente, possamos olhar para a situação como algo externo à nossa essência, algo que não define quem somos. Essa habilidade de separar o que nos acontece do que somos em essência é uma das maiores liberdades que se pode alcançar. Na prática, esse exercício pode começar em algo pequeno. Identificar quando uma emoção forte surge, dar-lhe um nome e observá-la como se fosse uma nuvem que passa. Marco Aurélio fazia isso com frequência, anotando em seu diário os próprios pensamentos para que não se tornassem tiranos. Essa prática de registrar, refletir e racionalizar é útil até hoje, funcionando como um diálogo íntimo que impede o acúmulo de tensões. Vale lembrar também da importância do exemplo. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a virtude não era apenas uma escolha pessoal, mas também uma forma de influenciar o ambiente ao redor. Quando alguém se mantém calmo em meio ao caos, transmite uma mensagem silenciosa de força. Quando age com justiça, ainda que ninguém esteja observando, fortalece a confiança em si mesmo e inspira aqueles que convivem com ele. O poder do exemplo pode ser mais transformador do que longos discursos. Assim, o estoicismo vai se revelando não como uma filosofia distante, mas como um guia prático que atravessa séculos e se encaixa em qualquer realidade. Seja em um lar simples, em um escritório moderno ou em meio a desafios tecnológicos, seus princípios permanecem atuais.
A cada situação difícil, temos a chance de nos perguntar: o que está sob meu controle agora? Como posso responder de forma que mantenha minha integridade? Essa pergunta sozinha já muda completamente a dinâmica da vida, pois afasta a ilusão de que precisamos dominar tudo, lembrando que basta cuidar do que depende de nós. E à medida que praticamos isso, percebemos que a serenidade não é ausência de problemas, mas presença de clareza. Não se trata de viver em um mundo perfeito, mas de ter um olhar que não se abala facilmente. Essa é a essência de ser inabalável, de caminhar com firmeza, mesmo quando os ventos sopram contra. E, curiosamente, ao fazer isso, não apenas fortalecemos a nós mesmos, mas acabamos ajudando os outros a também encontrarem seu eixo. É uma corrente silenciosa, que começa dentro e se espalha pelo coletivo. À medida que seguimos mais fundo nessa jornada, é importante perceber como o estoicismo não se limita a conceitos abstratos ou conselhos filosóficos que só funcionam em livros. Ele é, na verdade, um modo de enxergar a vida em cada instante. Imagine, por exemplo, alguém que enfrenta uma mudança brusca, um profissional de saúde que precisa lidar com turnos imprevisíveis, noites mal dormidas e a responsabilidade de zelar pela vida de outros. Para muitos, esse contexto pode ser sufocante, mas com a lente estoica, o indivíduo consegue separar aquilo que está fora do seu alcance, como a doença inesperada de um paciente ou o cansaço acumulado pela rotina, daquilo que pode ser cultivado dentro de si, como a disposição de manter a calma, a disciplina e a humanidade no trato com os outros. É nesse ponto que o estoicismo se mostra uma ferramenta poderosa para manter a dignidade diante do caos. Outra lição fundamental é sobre a impermanência das coisas. Sêneca insistia que deveríamos sempre lembrar que nada nos pertence de forma definitiva, nem bens, nem status, nem mesmo relacionamentos. Essa reflexão pode soar dura em um primeiro momento, mas ela traz consigo uma liberdade imensa. Ao aceitar que tudo é transitório, aprendemos a valorizar o que temos enquanto está presente, sem apego exagerado, mas também sem descuido. É como alguém que cuida de um jardim, sabendo que as flores não durarão para sempre. Justamente por isso, trata-as com delicadeza enquanto florescem. Esse olhar pode transformar a maneira como lidamos com perdas, mostrando que cada etapa da vida tem sua beleza e que não precisamos nos aprisionar ao que já passou. Vivemos em um tempo marcado pela pressa, pela busca incessante por resultados imediatos e pelo medo constante de ficar para trás. É fácil cair na armadilha de acreditar que a vida é uma corrida sem fim contra os outros, mas os estoicos nos lembram de que a verdadeira vitória é contra nossas próprias fraquezas. A ansiedade que surge quando comparamos nossas conquistas com as alheias perde força quando entendemos que cada ser humano trilha um caminho único. Marco Aurélio reforçava isso ao escrever que a única riqueza verdadeira está na alma virtuosa e não nas posses ou nos títulos que carregamos. Hoje, em uma sociedade em que redes sociais ditam padrões irreais, revisitar essa perspectiva pode ser uma libertação, pois desloca o foco do externo para o interno. O estoicismo também nos ensina a encontrar força nos momentos em que mais nos sentimos frágeis. Há quem pense que resiliência é o mesmo que dureza, mas os filósofos antigos nos mostravam que ela se assemelha mais a uma flexibilidade consciente, como o bambu que se curva ao vento sem se quebrar. Essa imagem ajuda a compreender que resistir não é ignorar a dor, e sim acolhê-la como parte da experiência humana, sem deixar que ela determine todo o percurso. Um estudante que não consegue aprovação em um concurso, por exemplo, pode se entregar ao desânimo ou pode escolher olhar para esse tropeço como um degrau de aprendizado, algo que fortalece a caminhada para uma nova tentativa.
Outro aspecto fascinante é como o estoicismo valoriza o silêncio. Em tempos de excesso de vozes, opiniões e estímulos, aprender a cultivar momentos de quietude se torna um ato de coragem. Os estoicos acreditavam que o silêncio não é vazio, mas sim um espaço fértil onde a mente pode se reorganizar e encontrar clareza. Sêneca aconselhava que tirássemos tempo para nós mesmos, não como fuga, mas como prática de autodomínio. Hoje, esse ensinamento pode ser colocado em prática de várias formas, seja por meio da meditação, da escrita reflexiva ou simplesmente caminhando sem distrações tecnológicas. O silêncio intencional nos devolve para dentro de nós mesmos, onde mora a força que nenhuma circunstância externa pode roubar. Também é interessante observar como os estoicos não viam a virtude apenas como algo teórico, mas como ação. Para eles, sabedoria, coragem, justiça e temperança não eram ideias decorativas, mas práticas diárias que deveriam se expressar nas escolhas mais simples. Isso significa que ser justo não é apenas agir em grandes decisões, mas também ser honesto em pequenos gestos, respeitar o tempo dos outros, manter a palavra dada. Ser corajoso não é só enfrentar uma batalha, mas também levantar da cama em dias difíceis e seguir adiante com dignidade. Esse olhar transforma a vida comum em um campo de treinamento filosófico, em que cada escolha é uma chance de viver de acordo com a razão e a integridade. E quando falamos de coragem, vale lembrar que ela não se resume a enfrentar perigos visíveis. Muitas vezes, a maior bravura está em encarar a si mesmo, reconhecer as próprias falhas e não fugir da necessidade de mudança. É muito mais fácil criticar o mundo do que se transformar, mas os estoicos nos desafiam justamente a esse exercício interno. Epicteto afirmava que não podemos esperar que as coisas aconteçam conforme desejamos, mas sim desejar que aconteçam como realmente ocorrem. Essa frase, quando compreendida, nos ajuda a transformar a frustração em aceitação e a aceitação em força. O estoicismo, portanto, é um convite a viver com autenticidade, sem a máscara da perfeição. Ele não pede que sejamos imunes às dores, mas que possamos usá-las como professores silenciosos. Cada obstáculo, cada perda e cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento se decidirmos olhar para eles com a disposição de aprender. Essa é a beleza da filosofia, transformar o inevitável em útil, o doloroso em fértil e o inesperado em parte do caminho. Ao final, percebemos que os estoicos não tinham a pretensão de eliminar as dificuldades da vida, mas sim de mudar nossa relação com elas. Esse é um ensinamento que continua atual e que pode ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer contexto. Seja em uma grande cidade movimentada, seja em um vilarejo tranquilo, a essência é a mesma: encontrar em si mesmo a serenidade que o mundo externo nunca poderá garantir. E quanto mais praticamos essa filosofia, mais nos tornamos capazes de caminhar com leveza, mesmo quando o peso da vida insiste em nos puxar para baixo. Chegamos ao último passo dessa longa reflexão, e talvez este seja o momento mais especial, porque aqui conseguimos costurar tudo o que foi visto até agora em uma visão prática e, ao mesmo tempo, inspiradora. O estoicismo não é apenas um conjunto de pensamentos que ficaram no passado, mas sim uma sabedoria viva que continua a pulsar em cada pessoa que decide assumir o controle de si mesma. Ao longo de todo esse percurso, vimos como os estoicos nos ensinam a lidar com a impermanência, a aceitar o que não depende de nós, a fortalecer a coragem e a cultivar a virtude em cada gesto. Agora, a proposta é unir tudo isso em uma espécie de mapa para o dia a dia, um guia que pode ser consultado sempre que a vida parecer pesada demais ou quando a pressa do mundo moderno tentar roubar nossa calma.
Uma das primeiras chaves está em lembrar diariamente que o tempo é nosso recurso mais precioso. Marco Aurélio insistia em refletir sobre a brevidade da vida, não como um exercício mórbido, mas como um chamado para não desperdiçar aquilo que é insubstituível. Quando acordamos e tomamos consciência de que cada dia é uma oportunidade única, começamos a escolher com mais cuidado como gastar nossas horas. Não se trata de viver em correria, mas de viver com intenção. Essa consciência nos ajuda a deixar de lado discussões inúteis, comparações que drenam energia e até hábitos que não agregam nada à nossa jornada. Outra peça fundamental é a disciplina. Sêneca, em suas cartas, deixava claro que a liberdade verdadeira não vem de fazer o que se quer a todo momento, mas de se tornar senhor de si mesmo. Isso significa construir pequenos rituais de autocontrole. Não ceder ao impulso da raiva. Não ser escravo da gula. Não deixar que a procrastinação sabote os próprios planos. Hoje, com tantas distrações digitais competindo pela nossa atenção, cultivar disciplina é quase um ato de resistência. Mas é justamente nesse treino constante que encontramos estabilidade. Um corpo saudável e uma mente clara não se constroem em um dia, mas sim em pequenas escolhas repetidas com constância. Vale destacar também a importância da justiça, um dos pilares estoicos mais negligenciados nos tempos atuais. A justiça não é apenas aquilo que se pratica nos tribunais, mas o senso de agir de forma correta diante dos outros e de si mesmo. Ser justo pode significar desde não falar mal de alguém pelas costas até reconhecer o valor do esforço alheio sem inveja. É uma virtude silenciosa, mas que transforma as relações. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, quando alguém se compromete a agir com justiça, cria-se uma rede de confiança que favorece todos. Os estoicos entendiam que viver em comunidade exige responsabilidade e que a virtude só faz sentido se também se reflete no coletivo. Não podemos esquecer da coragem, mas entendida de forma estoica. Para eles, a coragem não era sinônimo de se lançar em aventuras perigosas apenas para provar algo, mas sim a firmeza diante das adversidades inevitáveis. É a força de continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. É o trabalhador que encara uma demissão sem se desesperar, porque confia em sua capacidade de recomeçar. É a mãe que, mesmo diante de dificuldades, encontra serenidade para cuidar de sua família. Essa coragem silenciosa, que não precisa de aplausos, é a que realmente sustenta uma vida plena. Um aspecto prático que pode ser incorporado ao cotidiano é o exercício de revisitar pensamentos e reavaliar reações. Marco Aurélio fazia isso escrevendo suas reflexões diariamente, e nós podemos fazer algo semelhante, seja em um caderno, em notas digitais ou até em conversas internas mais conscientes. Essa prática funciona como um espelho que nos ajuda a enxergar padrões de comportamento e a corrigi-los antes que se tornem prisões invisíveis. Anotar o que deu certo, o que foi difícil e como poderíamos ter reagido melhor é uma forma de treino mental tão importante quanto o exercício físico é para o corpo. Outro ponto que merece destaque é a aceitação do destino, ou o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao próprio destino. Esse princípio não significa resignação passiva, mas sim abraçar o curso natural da vida sem resistência inútil. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? O estoico se pergunta, como posso crescer a partir disso? Essa mudança de perspectiva transforma cada obstáculo em um professor. É como alguém que enfrenta um fracasso em um projeto e, ao invés de se lamentar, usa essa experiência como base para construir algo mais sólido no futuro. O amor fati é um convite a não apenas tolerar a vida, mas celebrá-la em sua totalidade, com alegrias e dores.
A filosofia estoica também pode ser vista como uma grande escola de humildade. Ao reconhecermos que controlamos muito menos do que gostaríamos, somos lembrados de que não somos o centro do universo. Essa consciência não deve gerar fraqueza, mas sim serenidade. Ela nos ajuda a valorizar mais os momentos de tranquilidade, a apreciar os vínculos humanos e até a lidar com a arrogância alheia sem nos abalar. Afinal, se cada um está travando suas próprias batalhas internas, por que desperdiçar energia reagindo a ofensas ou disputas superficiais? Tudo isso nos conduz a uma conclusão poderosa. Viver com calma e foco não é se isolar do mundo ou se tornar indiferente a ele, mas sim aprender a participar dele de forma lúcida. O estoico é aquele que enfrenta os mesmos desafios que qualquer pessoa, mas faz isso com um olhar diferente, um olhar que busca significado mesmo no inesperado. Essa postura não só nos fortalece, mas também inspira quem nos observa. É por isso que o estoicismo, mesmo sendo uma filosofia antiga, continua despertando interesse e sendo estudado, pois oferece ferramentas práticas para a vida real. E agora, para encerrar essa jornada, quero te convidar de maneira calorosa e sincera. Se esse conteúdo fez sentido para você, se alguma reflexão abriu espaço para um novo entendimento ou trouxe um pouco mais de calma ao seu dia, considere se inscrever no canal. Mas não apenas isso, compartilhe suas próprias histórias, conte nos comentários como você aplica ou gostaria de aplicar esses ensinamentos no seu cotidiano. A ideia é construir uma comunidade em que cada experiência enriqueça a do outro, em que possamos aprender juntos, como viajantes que trocam impressões de uma estrada que ainda estamos percorrendo. Se gostou do vídeo, deixe sua opinião. Diga o que mais chamou atenção, o que gostaria de ver nos próximos conteúdos. Essa troca é o que dá vida a tudo isso e nos ajuda a seguir produzindo com dedicação e carinho.